acho que a leitura, ela é como se fosse o próprio oxigênio da profissão. Sem a leitura, você dificilmente consegue estipular o que seria a comunicação. A leitura, ela chega a ser algo tão fundamental que acredito que leitura e comunicação sejam sinônimos. A leitura, por si só, é a própria base para você ter tudo que você precisa dentro da comunicação. Tem um lema que a gente pode até trazer para o mesmo conceito. Eu sempre digo que sem informação você não vai para lugar nenhum. Eu acho que sem a leitura tu não chega em lugar nenhum. É muito importante. Para minha profissão, não só a leitura de texto, a leitura de livro, mas uma leitura de vida, uma interpretação de mundo, porque em publicidade a gente está analisando um elemento de uma propaganda, por exemplo, a gente tem que analisar os signos, tem que analisar tudo que há por trás, e isso é muito importante, assim, profissionalmente para mim nesse aspecto. E para minha vida pessoal é muito importante também, até por questão de vocabulário, por questão de intelecto, esse tipo de coisa. Como educador e como jornalista e como pessoa, a leitura entrou na minha vida de muito cedo. Eu comecei a ler muito cedo. E teve uma coisa que eu descobri fantástica quando eu ainda era criança com a leitura. Era a possibilidade de alargar a minha imaginação. Então tudo aquilo que eu lia criavam-se imagens na minha cabeça. Então assim, desde criança eu fui apaixonada pela leitura. Como professora eu imagino, penso, que a leitura ela é fundamental não só porque ela alarga a imaginação, aumenta a criatividade, mas ela é condição sine qua non para que a gente se torne um pouco melhor, porque a gente só melhora a partir do conhecimento. O conhecimento, de forma genérica, ele está em toda parte, mas sobretudo ele está nos livros, está naquilo que está escrito. Então acho que como professores, a gente precisa, talvez numa era em que a leitura não esteja apenas no suporte físico do livro, está em outros suportes, trabalhar também essas outras modalidades midiáticas que têm leitura, que têm texto, junto aos nossos alunos. Deixar de ler é impossível. Eu, particularmente como pessoa e como professora, não consigo me perceber sem ler, sem a leitura na minha vida. A leitura é essencial para você aumentar o teu conhecimento, para poder fazer, para acrescentar para a tua profissão. Eu confesso que eu realmente comecei a ler quando eu entrei na faculdade. Ler para valer, porque o mal do brasileiro mesmo ele fala que não tem tempo para ler. Ele sabe que é importante a leitura para o desenvolvimento intelectual, mas ele não faz isso. Então eu já posso te falar, eu já tenho consciência de que a leitura é importante. Não só para jornalismo ou para publicidade, mas para toda a profissão. Eu aprendi a ler com 5 anos de idade, então eu li tudo. Meu pai ele era dono de uma distribuidora de livros, então assim, a primeira leitura que eu lembro era uma poesia de um livro chamado O Mundo Infantil, não, O Mundo da Criança, da capa vermelha. E eu me lembro, hoje eu sei que o papel era papel couché, na época eu não sabia, logicamente, mas eu até hoje lembro o cheiro do livro. E eu passei a gostar muito de poesia, mesmo que aquela primeira poesia que eu li, eu acho que eu não entendi, mas eu sempre gostei muito de poesia, eu acho que por isso, porque a minha primeira leitura foi uma poesia, que falava do pintinho, não sei o que, era uma coisa bem infantil, mas eu me lembro. Ah, sim, foi o Zé Carioca. É uma revista em quadrinhos que a minha madrinha, que era minha tia, comprava em casa. Então todos os meses ela trazia um certo número dessas revistas para os sobrinhos e comprava umas revistas mais como Cruzeiro, uns outros tipos de revistas que eu passei da revista quadrinho e lia tudo. Daí para o livro foi um passo, não tinha muitos livros em casa, mas eu comecei a frequentar a biblioteca das escolas que eu estudava, que eram escolas públicas, que ainda eram bibliotecas pequenas, mas que eu frequentava. Então eu comecei com as histórias em quadrinhos, sim, e eu achava fantástico, porque apesar de ter imagem, texto, eu conseguia imaginar o Rio de Janeiro do Zé Carioca. E eu tinha uma ideia do Rio de Janeiro que não era nem a ideia do Rio de Janeiro retratado nas bandas desenhadas, digamos assim, do Zé Carioca, nem dos textos do Zé Carioca, mas era um outro rio, era o meu Rio de Janeiro, um rio imaginário. Então eu comecei pelas histórias em quadrinhos do Zé Carioca. E daí eu fui adiante por outros percursos de leitura ao longo da minha vida que foram se modificando. E eu não sei viver sem um livro.
Logo, o meu primeiro contato com a leitura não foi nada agradável. Quando eu tinha 6 anos, eu repeti a primeira série, justamente porque eu não conseguia ler. Eu sempre tive mais interesse pelas cores, entendeu? Tudo que me chamava a atenção remetente a cores. Quando eu pegava um texto que era preto e branco, eu não conseguia ler. Eu gostava de figuras, todo livro que tinha quadrinhos mesmo, eu me interessava, aguçava em mim. Mas quando era aulas, né, na escola, eu sempre tive muita dificuldade. O que eu tenho a dizer logo de saída é que eu sempre fui um leitor muito ávido mesmo, desde criança. À medida que eu aprendi a ler, nós tínhamos 2 enciclopédias em casa, uma que era destinada a uma faixa de 5 a 10 anos, que era o Mundo da Criança. E eu li tudo. Lembro perfeitamente que esse universo da arte exatamente entrou na minha vida a partir daquela enciclopédia, que tinha um volume especialmente dedicado à pintura, né? Eu fiquei fascinado com isso. Depois, foi, no meu tempo, assim, o Tesouro da Juventude, que era uma leitura assim, mais para adolescente. Eram 18 volumes, eu devorei todos eles, né? Acho que era meio nerd, né? E gostava de ler pra caramba. Embora tenha sido muito moleque também, gostava de jogar bola, ele dividia entre a bola, os estudos, a leitura. De tal modo que essa leitura, quer dizer, me consolidou, me auxiliou tanto no desenvolvimento, no desempenho escolar, como numa leitura de mundo. Né? Porque eu apreendi uma informação que quando as coisas chegavam para mim, quer dizer, na vida, eu já tinha uma referência qualquer delas, o que me auxiliava a compreender determinadas situações, determinados acontecimentos, contextualizar as coisas, e isso atribuo especialmente ao saudável hábito da leitura. Tem aquele velho slogan de que ler é uma viagem, de fato é. Eu comecei a ler lendo quadrinho, Turma da Mônica, mas antes disso, o primeiro livro que eu ganhei foi da minha mãe, que foi um livro do Ziraldo, que era Um Sorriso Chamado Luiz. Muito interessante. E logo após isso, a minha irmã sempre foi uma leitora assídua, ela é mais velha do que eu, então eu pegava alguns livros que ela lia. E ela tinha lá em casa alguns clássicos, tipo Moby Dick, sabe? São leituras mais infantis, mais acessíveis, Don Quixote, esse tipo de livros. E eu comecei a entrar. Hoje em dia eu não sou um leitor tão assíduo como eu deveria ser, mas mesmo assim eu ainda leio bastante. E foi dessa forma, com livros infantis, que eu comecei a ler. Eu penso que a leitura, principalmente para mim, um apaixonado por comunicação, propaganda, artes visuais, ela começou muito cedo, muito cedo. Eu acho que eu antes sequer de conceber conceitualmente o mundo, de entender ele da forma como ele se apresentava, eu acho que eu já tinha, acho que todos nós temos a nossa leitura com 2, 3 anos, a gente começa a fazer a nossa leitura. Eu acredito que muito cedo a gente aprende que há toda uma organização desses elementos que você pode trazer e pode transformar isso, né, no teu vocabulário, seja ele visual, seja ele imagético no caso, seja ele textual. Eu acho que se lê mais hoje. Certamente alguém vai reclamar quando ouvir isso. Eu acho que lê mais. Só não se lê o que se lia antigamente. Quer dizer, a sociedade mudou, a gente precisa contextualizar isso. Eu duvido que alguém que passe o dia inteiro no Twitter, no Facebook, não fique lendo. Né? Você tem um processo de leitura e é uma leitura que não é mais a leitura clássica. Né? Nisso eu acho que tu tens um pouco de razão. As pessoas não estão lendo mais Gustave de Flaubert como eu li. Quer dizer, eu li Gustave de Flaubert, eu li Sonhos de uma Noite de Verão, eu li Shakespeare com 16, 17 anos, mas é a minha geração. Mas é a geração que você está lendo outra coisa, está ressignificando outra coisa. A geração que você está produzindo, é um mundo diferente, entendeu?
Agora, também é inegável que eu acho que a geração de vocês precisa também tomar conhecimento do que se passou. Eu acho que esse tipo de leitura ele precisa ser estimulado. Não só porque ele passou. Porque eu acho que é muito chato. Tu tens que ler, tu nunca ouviu. Pô, mas por que eu tenho que ler, tu nunca ouviu? Por que eu tenho que ler Shakespeare? Por que eu tenho que ler Machado de Assis? Alguém tem que mostrar que isso é bacana. E por que é bacana para cada um tomar suas decisões. É hoje mesmo. Né? Eu sou professor, eu atuo do ponto de vista educacional com jovens que estão aí na faixa de 17 a 21 anos de idade. E alguém me pergunta, professor, eu vi tal filme, eu assisto, assiste incondicionalmente. Faz a tua leitura, depois tu me perguntas. Entendeu? E eu acho que nada melhor, pelo menos na minha percepção, nada melhor do que educar apontando possibilidade. Eu acho que para mim o pior professor é aquele que dá a resposta. Eu acho que o bom professor é aquele que faz a boa pergunta. Quando você diz assim, e aí? E aí procura outra resposta. É muito importante. Para minha profissão, não só a leitura de texto, a leitura de livro, mas uma leitura de vida, uma interpretação de mundo, porque em publicidade a gente está analisando um elemento de uma propaganda, por exemplo, a gente tem que analisar os signos, tem que analisar tudo que há por trás, e isso é muito importante, assim, profissionalmente para mim nesse aspecto. E para minha vida pessoal é muito importante também, até por questão de vocabulário, por questão de intelecto, esse tipo de coisa. A leitura, ela possibilita que, além do conhecimento que o aluno adquire ou que o estudante adquire, essa possibilidade de alargar a imaginação, de crescer como pessoa, de crescer como profissional. E isso tem que ser um estimular sempre, porque é um diálogo. O livro ele não se faz sozinho, o sentido do que tu lês é dado por ti. Então o autor escreve e o sentido daquilo é dado por quem lê. Então eu acho que a partir dessa premissa, a leitura ou o estímulo à leitura é o pontapé inicial para que as pessoas se interessem mais por ler, né? Porque dizem, a imagem vale mais do que 1000 palavras. Não é sempre assim. Até uma imagem precisa de leitura. Para saber ler uma imagem é preciso ter um arcabouço cultural, uma bagagem que vem, sobretudo, a partir dos textos, para saber interpretar, para saber ler aquela imagem. Então há várias formas de ler, sobretudo a leitura convencional, ela pode ser estimulada, sim, a partir do público. Ou seja, o que meu público gostaria de ler, ou como o meu público lê, e a partir disso eu posso introduzir formas de ler. Porque o que a gente fala hoje não é apenas de leitura, mas formas de leitura. Como é que essas leituras podem ser feitas de tal forma que eu possa estimular, dentro da sala de aula como espaço de produção de conhecimento, a leitura convencional de um livro ou outras formas de leitura a partir de outros suportes. Eu acho que assim, na profissão de artista visual, a leitura ela se expande muito além do texto, do texto literário, da leitura verbal. Assim, a gente aprende a ler muitos tipos de informação, não só essa leitura que vem com a linguagem escrita. Eu acho que as próprias obras de arte e os conceitos delas são uma forma de leitura, uma forma de linguagem. Assim como o cinema, a animação e qualquer tipo de produção que envolva um senso criativo. Os jovens de hoje, as crianças de hoje, elas leem outras coisas também, né? Que na minha época não tinha. Por exemplo, lá na minha casa, meu pai foi comprar a primeira televisão em 1972, porque ele era contra ter televisão, porque a gente tinha uma biblioteca em casa e a gente tinha horário para ler à noite. A gente lia, tinha um determinado horário e a gente tinha esse hábito. Então ele achava que se ele comprasse uma televisão, a gente ia começar a perder esse hábito, como realmente. A partir do momento que ele comprou a televisão, a gente queria ver a novela também. Né? Então ele teve que mudar o horário da leitura para a gente poder ver novela também, que é uma outra leitura. Né? A leitura não é só a leitura da palavra. Então o jovem ele convive com muitas leituras. Né? A leitura do que está colocado na internet, a leitura do que está colocado na rua. Né? A gente faz uma grande leitura de rua o tempo todo, porque a gente caminha muito, anda muito, se locomove muito. Agora, tem a leitura formal, a leitura do livro, a leitura que está nos livros, né? Que para esse jovem, né, que
vive nesse cotidiano, nessa dinâmica toda, é complicado parar para ficar lendo um livro. Né? Veja, o que tu chamas de leitura de mundo, posso chamar de percepção da realidade. Ou seja, aquilo que a gente traz com a gente, a partir daquilo que a gente vivencia. Né? Todos nós, tem um professor da PUC de São Paulo, que ele trabalha muito a história do corpo como mídia. Corpo como mídia, nós falamos, nós lemos uns aos outros, nós aprendemos com as relações familiares, relações de amizade, relações em sociedade, em comunidade. Essa bagagem de aprendizado, de percepção da realidade, a gente traz para cá. São formas de ver a realidade. Elas também estão eivadas de leituras, de interpretações. Então, o ler, que no sentido estrito, ler um texto, é uma coisa. As leituras do mundo, a interpretação do mundo é outra coisa. E cada um traz, e é fundamental, porque isso precisa o quê? No espaço de sala de aula, no espaço de convivência profissional, a troca de experiências. E a troca de experiência, ou a troca de leituras da realidade, ela é fundamental para que a gente cresça e olhe o outro, né? Enquanto alteridade. A gente fala muito de identidade, o outro traz para mim a alteridade, o diferente, o contraste e a possibilidade de aprender com a leitura dele e ter novas leituras. Por isso que hoje a gente não fala mais da palavra cultura, a gente fala de culturas. Está aí o Canclini falando de culturas híbridas. Então, é fundamental e importante que a gente saiba, inclusive, conviver com as interpretações, leituras dos outros. No espaço da sala de aula, com respeito. Não falo de tolerância, porque parece que tolerância é uma palavra assim, eu tenho que tolerar. Eu falo de aprender com o outro, estar com o outro e respeitar as leituras ou as interpretações da realidade que o outro traz consigo. As leituras que o outro faz do mundo, as interpretações que ele tem da realidade e as minhas próprias leituras. A ideia é que eu aprenda com o outro, que eu some com o outro. Eu acho que quando você compõe todo um universo de leituras, que a gente pode aqui traduzir para referências, que vão te dar todo o teu universo de composição, você se transforma, na verdade, você se forma ou se formata como ser social. É essa leitura de mundo que vai te dar a tua concepção de como ser e estar. Eu penso que ler o mundo das diversas formas é algo que é natural nosso, é próprio. Você lê o mundo de diversas formas e isso é o correto. Você pode ler o mundo pelos olhos do quadrinhos, você pode ler o mundo pelos olhos da TV, você pode ler o mundo pelos olhos de qualquer tipo de veículo, qualquer tipo de objeto que possa interferir na tua condição de sociabilidade. Eu acho que ler o mundo dessa forma, da maneira mais ampla possível, é estabelecer o teu eu próprio, a tua relação, e essa é a palavra correta, na verdade, teu relacionamento com o mundo, aquilo que é teu, aquilo que vai estar junto contigo, teu embate físico. A leitura não começa para mim, ou não começou para mim no meu letramento, não começou com um livro, não começou. Acho que a leitura que eu tenho para mim é a leitura do mundo, que é a leitura do cheiro, do corpo. Por exemplo, me vem agora, eu falei isso, me vem a leitura do cheiro da minha avó, né, que eu acho que também é uma forma de leitura do mundo. Eu adoro água, me fez pergunta agora, de ver, acho que as ondas, de ver mesmo, de construir uma imagem das ondas quebrando na Praia do Mosqueiro, né, onde eu passei todas as minhas férias. Eu acho que essa é a primeira leitura do mundo que eu guardo. Uma segunda leitura do mundo é a leitura da minha mãe. Né, quer dizer, toda a ânsia, toda a ansiedade de ler que eu tenho hoje, do que eu acho que ainda guardo comigo da minha mãe procurando história para contar para mim e para meu irmão. Isso desde muito cedo, muito forte na minha vida, até o ponto de que eu aprendi, acho que ler muito cedo, aí sim, letramento formal, e de ler, de não conseguir parar, assim, até hoje. A leitura ultrapassa para mim a capacidade de ler textual, e ela é quase que uma necessidade de ar mesmo, assim. Talvez daí o meu interesse pelas redes sociais, de trocar informação, que também é uma forma de possibilidade de interação. A leitura, ela abrange muita coisa. Por exemplo, para tu ter vontade de escrever, para tu ter aquele ânimo de escrever, tu tem que ler.
A pessoa que escreve é a pessoa que lê. E na música é a mesma coisa. A pessoa que faz música, ela tem que ter um embasamento não só, digamos assim, prático, não só da prática musical. A teoria musical ela é fundamental. E para ter teoria, tu tem que ler. Olha, eu atribuo, no meu caso, quer dizer, o meu trabalho como artista plástico, né, como artista visual, ele traz sempre uma relação muito grande entre a imagem visual e a imagem escrita, ou seja, uma relação muito forte entre imagem e palavra. E eu atribuo exatamente essa relação, esse embasamento ao meu hábito de leitura mesmo, né? Então eu trago uma referência muito forte das minhas leituras, da literatura, do cinema, das músicas, da poesia, quer dizer, da poesia da boa música popular brasileira também, que fez a minha cabeça quando jovem, enfim, adolescente. A herança de grandes artistas como Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, enfim. E de uma letra poética que eu acabei levando também para o universo visual. Então essa relação entre imagem escrita e imagem visual é muito forte no meu trabalho. E é uma coisa que eu atribuo exatamente ao que eu construí como leitor, né? Desde criança. O saudável vício da leitura. Acho que o que a gente aprendeu lendo, o que a gente aprendeu olhando, enfim, isso tudo está entranhado na nossa subjetividade. Então, assim, conceitualmente, por mais que você não pense em, eu vou colocar esse signo, esse código na minha música, por mais que você não pense nisso, eu acho que muitas vezes isso acaba ocorrendo de forma intuitiva. Isso não é por acaso, entendeu? Acho que o repertório que tu criou com a leitura, enfim, isso é proveniente desse repertório. Mais recentemente, acho que talvez os dois últimos trabalhos de fotografia, eles são trabalhos de intervenção urbana. E eles, no meu entendimento, eles só podem ser feitos a partir de um processo de leitura ou de um momento de discussão política, que foi no caso das intervenções da placa da Pinagés, né, onde eu peguei uma comunicação sobre os índios da Pinagés, onde a pesquisadora falava dos índios da Pinagés, não sei o que, traduzia as línguas, e eu peguei isso e coloquei nas placas, porque então o vereador de Belém resolveu trocar a placa, o nome da rua inteira, por uma homenagem para mim completamente descabida. Então, a leitura acadêmica desse texto me leva a pensar no processo fotográfico. Esse é o primeiro momento com a intervenção na Pinagés. O outro foi realizado agora, no dia 31 para o dia 1º. Quer dizer, para todo mundo que está aqui nessa sala de aula, acho que para quem está ouvindo aí do outro lado, que tem na sua faixa de 19, 20 anos, todo mundo quando fala de ditadura militar, a gente fala do Chico, do Caetano, das fotos do Evandro Teixeira, que são clássicas da ditadura. Ninguém consegue entender a ditadura em Belém do Pará. Quer dizer, parece que aqui não acontece nada, né? Parece que aqui é tudo bonitinho, não tem golpe. E isso é um silêncio. Há uma leitura uma leitura um pouco mais antiga de um artigo publicado em 2006 na Universidade do Rio Grande do Sul, de 2 alunos de graduação da FPA em Sociologia que eu tive acesso. E eles fazem um inventário importantíssimo que essa sociedade precisa ler, né? Que é quem foi preso, onde foi preso, o que aconteceu, como isso ressonou, né? E isso me incomodou. Eu acho que o meu processo de produção fotográfica, não sei se artístico, não sei se eu tenho essa pretensão, mas de produção de imagem é a partir de um incômodo. E esse texto me incomodou, onde eu produzi umas placas de trânsito de tipo sinalização de perigo, só que no meio eu coloquei uma metralhadora e embaixo eu escrevi repressão militar aqui. Então eu levei para os pontos onde teve tortura e repressão na cidade, fotografei, fiz um texto e coloquei no blog. Então, eu acho que até para a disciplina disso, de vocês está se falando de circularidade, né? de como isso, a leitura é o tempo todo circular. Eu li um texto que eu produzi, um material que é visual, que eu também escrevi, que eu publiquei no blog e tentei espalhar isso para as redes sociais. Isso foi lido, gera uma outra leitura, onde as pessoas se incomodaram e reproduziram a sua memória. E aí você recebe, olha, eu fui preso, olha, meu avô foi torturado. Alguém que lê isso e tem outro entendimento diz, olha, tu é um oportunista.
Uma parte claramente me acusou de oportunista, que eu queria holofote, que eu queria aparecer com isso. Também é uma leitura, né? Mas que é uma ação que gera uma série de significados. Quer dizer, como as pessoas leem o que eu faço, eu não tenho mais o domínio. Né? Eu acho que isso é muito bacana. Né? Isso estimula. Acho que numa conversa anterior tu estava me perguntando assim, a gente vai falar sobre o que te estimula. Acho que estimula as pessoas a pensarem, estimula o estranhamento. Isso me estimula. Isso é especialmente o que eu não entendo me estimula. Assim, na minha adolescência, eu li o livro Clarissa, do Érico Veríssimo. E nessa história da Clarissa, que é uma adolescente também, e que mora numa pensão e tal, a Clarissa é uma adolescente muito diferente, porque ela tem uma ideia de liberdade e tal. E ela só convive com adultos e ela só tem 2 amigas que são gêmeas e tal. Então aquela liberdade da Clarissa, ela sempre foi uma coisa que mudou, assim, porque eu era muito tímida, ainda sou. Eu era, por ser muito tímida, eu era muito limitada, assim. Eu só ia para os lugares se fosse acompanhada com meu pai, com minha mãe, né? E a Clarissa, o personagem Clarissa no livro, me despertou para me jogar em outras coisas, para tirar um pouco aquela timidez que era muito grande. Acho que o fato de ter lido Ítalo Calvino na minha graduação mudou a minha vida. Porque mudou literalmente, né? Porque tu passa a viajar o tempo todo, né? O tempo todo e nas condições mais adversas. Viajar para um lugar que tu não conhece, que tu não fala a língua, chegar em Brashnov, numa vila romena fundada 1500 anos atrás, onde ninguém fala português, onde o alfabeto é siríaco, para mim isso é Ítalo Calvino. Que cidade é essa? É o sonho de viver o Marco Polo, encontrando o rei de Kubanacan. Porque essa viagem não é só física, né? Porque quando eu volto ela fica aqui, quando eu falo, agora ela se materializa. Quando tu dá aula, a tua narrativa também te leva, pelo menos eu espero que leve as pessoas a uma viagem, a viagem à reflexão. Eu acho que se tem um cara que me é caro do ponto de vista da literatura, é a literatura do Machado. O livro é o Cidades Invisíveis, do Calvino. Mas há também autores que não escrevem, mas fotografam. Né? E aí não tem como, acho que é impossível, para mim, pelo menos, não pensar no Luiz Braga, que me ensinou a ver a cor. Mas eu vejo ele, vejo todo mundo, mas eu estou vendo como isso está batendo, a luz, a cor. Se eu for fotografar, assim, nessa cor você vai sair num tom de verde, ele vai sair mais escuro, essa tonalidade. Isso é uma percepção que você aprende, e o Luiz Braga, para mim, é o pai disso. E o meu mestre, assim, difícil de falar, porque todas as pessoas que falam do Miguel começam a chorar, e eu não vou fazer isso agora, não vou chorar, não vou fazer isso. Porque o Miguel é uma pessoa muito difícil. Miguel Scaloca é uma pessoa muito difícil porque ele não se enquadra em nenhum tipo de percepção. O Miguel ele te mostra que a fotografia não é nada, o que importa é o ser humano. Quer dizer, a fotografia é o único instrumento que não depende de câmera, o que a gente estava conversando, não depende de D70, não depende de marca nenhuma, mas que pode ser feito numa pinhole e isso pode ter a expressão da tua alma. Isso acho que ninguém paga. Eu vou ficar eternamente grato por um dia ter feito o curso do Miguel. Eu acho que tá bom. Desde muito pequeno e até hoje a experiência acabou sendo legada para o meu filho, eu sempre fui um leitor de quadrinhos. Quadrinhos foi a primeira coisa que eu olhei assim, e disse, meu Deus, isso é um mundo, né, que me abriu para outros mundos.
E depois do quadrinhos eu conheci o livro, como a gente pode entender na sua teoria, né? Só que o que eu entendia dessas duas coisas era que isso era uma forma de eu me relacionar com o mundo. Então, a minha leitura vinha desses elementos, do livro, dos quadrinhos, da música. A música eu descobri com 5, 6 anos também. Minha mãe adorava Elvis Presley, Beatles. Quando eu ouvia aquilo, eu disse, rock and roll, né? Rock and roll é a base. Do ponto de vista da escola, da formação escolar, sempre me deu muita vantagem, porque eu sempre tinha as melhores redações e sabia lidar muito bem com o texto, dominava um pouco melhor a norma culta, digamos assim. Então a leitura sempre me deu essa coisa formal, sempre foi mais tranquila para mim. Por outro lado, me trouxe uma coisa que eu não sei se é boa ou se é ruim, me trouxe muita inquietação. Eu nunca fui um ser humano sossegado, porque o que eu lia sempre me incomodava, de uma forma ou de outra, sempre me fazia repensar, desde pequeno, né? Então, assim, a criança, eu ouvia, quando eu comecei a ler sobre a guerra do Vietnã, no Camboja, e eu queria entender, e quando criança eu não conseguia entender o que era aquilo, mas aquilo me incomodava. Então, assim, o que a leitura trouxe para mim desde o começo? Uma inquietação, que me traz até hoje. Eu acho que eu vou morrer inquieta. Por isso que um dia desse eu postei no meu Facebook: ai dos inquietos, estão todos condenados, inclusive eu. Não sei se vocês conhecem a frase, eu acho que é do Fernando Pessoa, que ele diz que pensar está doente do olho. Eu acho que a leitura faz, para mim, o que ela deve fazer. A leitura me incomoda. Quanto mais a leitura me dificulta, mais ela me seduz. Quanto mais eu vejo dificuldade na leitura, mais ela me seduz. Porque alguém está querendo falar alguma coisa para mim do que eu não sei. Porque eu acho que também eu vi uma colega do mestrado falar isso: as pessoas estão lendo Harry Potter, que leia Harry Potter, que leia Paulo Coelho, que leia. O que ela vai tirar disso ou não, só ela vai saber, entendeu? Que bom que se ela sair do Harry Potter, ela for ler, por exemplo, um Caio Prado Júnior, sei lá, um Darcy Ribeiro, que ela for ler Marx, que ela for ler de Carne, que ela for ler Walter Benjamin. Mas ela leu alguma coisa, né? E que o tempo que ela gastou, o tempo que ela investiu nisso, se retribui de uma outra maneira. Eu estava falando, eu fui professor de alguns de vocês, e eu acho que vocês são a prova viva para mim de que a leitura em algum momento da vida de vocês mudou e escolheu vocês fazerem alguma coisa, que é estar aqui nessa sala de aula conversando comigo numa véspera de feriado, que vocês podiam estar num bar enchendo a cara, numa festa, etc e tal, mas não. Quer dizer, eu não sei se a leitura facilita, eu acho que esse papel não é da leitura. Eu acho que a leitura tem que incomodar, entendeu? Eu acho que a gente só cresce sendo incomodado. Ninguém cresce com uma faca e o queijo em cima da mesa. Eu acho que quanto mais difícil, melhor. Pensa que ler através dessas ideias é você participar da maneira mais intelectual, mais inteligente, mais maravilhosa e talvez a forma até mais correta de participar, né? De dar a tua concepção para o mundo. Eu acho que se você não tem essa leitura, ou se você não faz essas leituras, né? Se você diz, eu não leio quadrinhos, eu não leio música, eu não leio nada, eu não faço nada, você vegeta. Você não faz nada, você não é nada, você não é um ser humano. A leitura te transforma num ser humano, num social. So I say, don't look for me. Wait some time to show what you have.
untrue. A bad thing to do is be proud of your TV.